Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 248 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos aqui no início do capítulo 7, da segunda parte. Boarges abriu passagem entre os serviçais, parados junto à porta, empurrou-a, e com toda a rapidez que lhe permitia seu corpo gordo e flácido, entrou no aposento do rei. Herodes, completamente nu, estava sentado em uma grande bacia de água quente. Tinha 2 efebos a seu lado. Um deles movia o incensório, o outro acalmava o rei, tocando uma delgada flauta. Os banhos com água quente, trazida de Colirroy, causavam-lhe algum alívio. Permanecia horas inteiras na água. Agora que não usava roupas, podia-se ver sua magreza. Sob a pele esticada via-se cada osso. Tinha os peitos caídos, como uma mulher que havia amamentado muitas vezes. O pelo que os cobria estava rígido, parecia ao de um animal. Mas tinha o ventre inchado como um odre cheio de vinho. O que desejas? Perguntou ao eunuco, quando este estava à sua frente, inclinando-se profundamente. Senhor, Boarges estava claramente transtornado pela notícia que trazia. O homem que encarregaste de vigiar os partas voltou. Por que voltou? Nota-se a ira na voz de Herodes. Eu mandei que ficasse o tempo todo ao lado deles. Tinham de voltar quando eles voltassem. Como se atreveu? Boarges engoliu a saliva com dificuldade. Senhor, voltou porque os outros desapareceram, incompreensivelmente. O quê? Gritou Herodes, levantando-se com tanto ímpeto que a bacia cambaleou no pavimento, derramando a parte da água sobre os ladrilhos. Algum truque de magia negra? Pode ser, senhor. São bruxos. Traze-me esse homem. O eunuco correu para a porta. Gritou aos serviçais. 2 sentinelas introduziram o espião. O homem tremia como uma folha. Mal podia andar. Ficou de joelhos na poça d'água. Piedade, rei, piedade! Começou choramingando, batendo com a cabeça nos ladrilhos do pavimento. Herodes gritou aos jovens para que o pegassem pelos braços e o tirassem da bacia. Agora estava diante do espião em prantos escorrendo água. O corpo deformado pela enfermidade lembrava o corpo de um sátiro, de uma escultura grega. Os pelos molhados, colados à pele, tinham a aparência de vermes. Onde estão esses partas? A voz do rei estava sufocada, mas era muito mais assustadora que quando gritava. Piedade, piedade, gemia o homem. Desapareceram. Conta desde o princípio. E se mentires? Digo a verdade, rei, toda a verdade. Foram para a pousada ao entardecer. Iam dormir ali. Seus servos diziam que eles tinham a intenção de voltar a ti, rei. Mas no amanhecer, quando cheguei correndo, já não estavam lá. Onde se meteram? Não se sabe. Ninguém sabe. O estalajadeiro não ouviu quando eles se foram. Ninguém ouviu nada.
Foi por artes mágicas, juro. Tinhas de ficar de guarda diante da porta, não tirar os olhos de cima deles, e fostes divertir-te. Não, rei, não. Só me retirei por um momento. Quando voltei, já não estavam lá. Se queres salvar a pele, fala. Para onde foram eles? Soluçando, o espião afundou a fronte na poça d'água. Piedade! Como posso saber? Não os vi. Mas eu o sei, senhor, atreveu-se a interromper Boarges. Tenho informações e exatamente isso que eu queria informar-te, senhor. Fala logo. Foram vistos de manhã bem cedo. Atravessaram Jerusalém e por Betânia dirigiram-se para Jericó. Passaram a galope e tinham excelentes cavalos. Com um olhar feroz, Herodes observou por um momento o encolhido Boarges e de imediato inclinou-se, agarrou pelos cabelos o homem ajoelhado a seus pés, erguendo-lhe a cabeça. Tu ocultaste alguma coisa. Fala logo se não queres morrer pela morte mais dolorosa. O que aconteceu em Belém? Por que não voltaram aqui? Senhor, Senhor, gemia o espião, eu disse a verdade. Desapareceram na noite. Não sei por que não voltaram para cá. E que fizeram ontem? Com quem falaram? A quem eles viram? Fala, tinhas a ordem de vigiá-los continuamente. Não os tirei de vista nem por um momento, senhor. Então, o que fizeram eles? Eu direi tudo. Passaram quase todo o dia em um prado à frente do povoado. Não entraram nas casas, nem falaram com ninguém. Só foram embora quando escureceu. Caminharam como se soubessem para onde iam. Não para o povoado. Foram a um campo fora da aldeia. Ali existe uma gruta entre as rochas, e alguém vive nesta gruta. Quem é? Eu soube disso mais tarde, no povoado. Um dos filhos do chefe da estirpe, daquele que morreu há cerca de 1 ano. Seus irmãos o expulsaram do povoado. Dizem que eles não queriam relações com ele. Dizem que é um homem mau. Mas ele voltou. E os outros foram vê-lo? Foram à sua casa, senhor, e acharam a gruta sozinhos. Ninguém os guiou. Não pude entrar com eles. Não podia deixar que me vissem, senhor. E o que fizeste? Quando estavam lá dentro, eu me arrisquei até lá. Olhei. Dentro havia um homem, uma mulher e um menino. Aqueles homens se ajoelharam diante do menino. Não pude ver mais nada, porque também havia um cachorro, e este me descobriu. Tive de escapar. Se não tivesse fugido, eu teria sido preso e morto por seus criados. Estavam perto, traziam uns punhais muito grandes. Com toda certeza me teriam matado. Ó Senhor, piedade. Herodes soltou o cabelo do homem e o espião caiu na poça espirrando água. Os olhos febris do rei percorreram o cômodo. Movia as mandíbulas como se mastigasse algo com dificuldade. Não dizia nada, mas o silêncio dele parecia estranhamente temível. Baixinho, com voz sufocada, falou: que entrem todos. Toda a corte real reunida, no aposento contíguo, entrou atropeladamente. Todos estavam a par do acontecido e todos tremiam atemorizados. Pelo aspecto de Herodes, que estava diante deles nu, com o rosto transformado, compreenderam que o rei estava tomado por uma furiosa ira. Uma dessas fúrias espantosas que ultimamente se apoderavam dele. Em tais momentos, Herodes acertava todas as suas contas pendentes. Por isso, todo aquele que tinha algo em sua consciência tremia e se escondia atrás dos outros. Com a mesma voz neutra sufocada, ordenou: Euríclides! O medo dos cortesãos ultrapassaram todos os limites. Este espartano era o comandante das tropas mercenárias, muito bem pagas pelo rei,
e empregadas para o cumprimento das ordens mais cruéis. Sabia-se que Euríclides tinha estrangulado pessoalmente os 2 filhos do rei. Estava claro que se Herodes mandava chamá-lo, alguns iam perder a vida. Enquanto esperava pela chegada do grego, Herodes permanecia de pé com as pernas muito abertas, senho franzido, o nariz com as aletas vibrando, tenso como um arco, a boca entreaberta, deixando ver que os dentes negros rangiam como as engrenagens de um maquinário. A respiração do rei tornou-se sibilante. Euríclides apresentou-se em companhia de 2 centuriões. Eu te saúdo, ó rei. Não dobrou o joelho em terra diante de Herodes, mas fez a saudação militar, levantando o braço. Espero tuas ordens. Escuta. Herodes estendeu a mão e colocou-a sobre a couraça do grego, na qual se via, para escândalo dos judeus, o rosto contraído de uma mulher com serpentes em lugar do cabelo. Mandarás imediatamente 100 de homens a Belém. Ali se esconde o menino. Este aqui, e deu um pontapé no espião estendido, te mostrará o lugar. Que matem o menino e tragam aqui o seu corpo. Mas antes de fazê-lo, cerquem o povoado. Não podem deixar que ninguém saia dali. Essa família infame tinha escondido o menino e conspirava com os partas. Poderiam tentar escondê-lo de novo. Portanto, para maior segurança, passe pela espada todas as crianças. Quantos anos tinha esse menino? Voltou a dar um pontapé no espião. 1 ano, senhor. Talvez mais. Então, todos os meninos até 2 anos. Isto está de acordo. Eles contavam que viram a estrela nessa época. Todos eles, que não escape ninguém. Que a estirpe pague pela traição. Canalhas. Eu os deixei em paz porque fingiam ser uns pacíficos anhares. Mas eles estavam conspirando. Têm de ser castigados, todos os meninos. Compreendes? Será feito como mandaste, rei, garantiu o grego. Tomarei conta disso pessoalmente. Não, manda os teus soldados. Tu ficarás aqui. Vou precisar de ti. O olhar selvagem do rei percorreu o semicírculo dos cortesãos. Tudo estava combinado. Detalhava lenta e cruelmente. A conspiração de meu filho. A chegada dos partas. Este menino. Agora tudo está muito claro. Não faltaram em meu palácio os que participaram da conjuração. Eu sabia disso, mas esperava. Observava como iriam comportar-se. Queriam tentá-lo de novo. Enganar-me outra vez. De repente, estendeu a mão e, apontando para Boages, gritou: para a tortura com ele. Ó Senhor! O obeso eunuco lançou-se aos pés do rei. Eu não. Direi quem foi. Para a tortura. Ele tem de dizer tudo o que sabe. Pegue também este, e este, e este. O dedo enegrecido estendeu-se várias vezes para o grupo de cortesãos. Quem era apontado prostrava-se por terra e, gemendo, implorava por piedade. Mas já se precipitavam os soldados sobre ele e o arrastavam para fora do salão. Aqueles que não tinham sido assinalados, permaneciam rígidos, com o olhar vidrado, sem se atreverem a fitar o rei nos olhos, nem tampouco a virar a cabeça. E este? No princípio, o dedo era impulsionado rapidamente, como a língua da boca de uma víbora. Agora movia-se cada vez mais devagar. Herodes parecia satisfeito com o espanto que percebia nos olhos de seus cortesãos. Sopesava, amadurecia sua decisão. Observava atentamente o rosto da pessoa antes de apontá-la com o dedo.
Agora olhava para os 2 efebos que tinham a seu lado quando estava na bacia. O mais velho tinha na mão uma flauta, com a qual tocara para o rei. Era um jovem de extraordinária beleza. Chamava-se Caros. Era filho de uma escrava síria. Um dia o rei o viu e tomou-o de sua mãe. Fez dele o primeiro do harém de seus garotos. Não lhe importava que ele mesmo pudesse ter sido o pai de Caros. Estava orgulhoso da beleza desse efebo. Gabava-se dele. Não lhe importava os informes dos espiões de que o jovem aceitava presentes de Boarges, de cujas ligações com Antípatro e Ferorás estava ciente, por meio de Salomé. Neste momento, porém, a ira impunha-lhe esquecer toda a consideração. Herodes sentia que todos o odiavam e odiava a todos. Não confiava em ninguém. Observava o rosto do jovem. Mas Caros sorria, sem mesmo suspeitar do perigo. Estava convencido de que o rei enfermo iria necessitar sempre de suas carícias. Essa autoconfiança foi a causa de um desfecho inesperado. O dedo afilado de Herodes disparou contra o garoto com a ponta de uma flecha em pleno voo. E este gritou. Então aqui nós terminamos o capítulo 7, que nos traz romanceadamente, né, a terrível decisão de Herodes de matar todos os meninos de Belém até 2 anos, né? É romanceado porque, obviamente, nós não temos os detalhes, né, todos dessa decisão. E a história parece que a descrição aqui do nosso escritor, grande escritor polonês, né, parece verossímil, né, porque do que sabemos, né, o Herodes estava de fato esperando, né, os reis magos de volta, né, e de fato eles foram avisados por um anjo para não voltarem para Jerusalém. E aí a gente pode imaginar essa cena, né, grotesca, né, absolutamente grotesca, né, no palácio, né, uma cena tão grotesca quanto a cena do outro Herodes, né, para o qual Pilatos mandou o Nosso Senhor um pouco antes da crucificação, também grotesca, né? Nós conhecemos uma representação dessa cena, né, no filme A Paixão de Cristo, né, de Mel Gibson. E ali as pessoas que estavam ao lado de Herodes, né, naquela cena do filme, do outro Herodes, eram muito parecidas com essa que ele está descrevendo aqui, né, o nosso autor polonês, né? Grotesca a cena toda com esse velho decrépito, devasso, orgulhoso, uma alma completamente perdida, né? Vai então, poderoso, né? Vai então dando a pena de morte para os cortesãos, né, que ele achava que tinham traído. Veja que ele liga na imaginação do nosso autor, né, ele liga
o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, há uma grande conspiração, né, contra ele, né? Uma grande conspiração dos judeus, né, contra ele. Liga as conspirações imaginadas por ele, do irmão dele, do filho dele, de toda a corte, né? E nesse capítulo a gente vê a devassidão, né? O decaimento, né, das relações humanas nessa corte, né? A, a, o, como que a gente pode imaginar como o estado de alma dessas pessoas estava, né? É muito triste e lamentável ver, eu imaginar essas cenas, né? Porque aqui a gente não está vendo, mas essas cenas, por mais lamentáveis que sejam, né? Elas são as cenas que ocorrem com cada vez mais frequência no mundo moderno, né? Essa devassidão, essas almas nas quais só existem em funcionamentos baixos instintos, né? São as que governam o mundo. São as almas dos poderosos do mundo, né? Muitas vezes foi assim na humanidade, né? Muitas vezes foi assim. Nós podemos, por exemplo, imaginar, pelo que sabemos, né? Muitos imperadores romanos tiveram suas cortes muito parecidas com essa corte, né? Sobretudo antes da cristianização do Império Romano, né? Pela Igreja. Por exemplo, nós podemos imaginar a corte de Nero, né? Exatamente como essa corte de Herodes, né? Nero era capaz, cruel o suficiente, tal como Herodes, né? De mandar matar muitas pessoas ao mesmo tempo, como ele fez com os cristãos, né? Quando ele pôs fogo em Roma e culpou os cristãos, né? Por isso. Então, Nero era um homem que imaginava conspirações contra ele, né? Calígula, né? Nós podemos imaginar vários grandes personagens históricos, né? Como esse Herodes, né? Aqui nós podemos tomar essa descrição do nosso autor polonês como uma espécie de tipo humano, né? Espécie de tipo humano, né? Então, e as cortes que não existem mais, né? Nós podemos imaginar os palácios dos governantes do mundo, né? Dos presidentes, dos primeiros ministros. Além disso, as sedes das grandes empresas, né? A cúpula das grandes empresas, né? Os palácios dos donos das grandes empresas, né? Nós, enfim, sabemos hoje daquela figura terrível, daquele operador de não sei que poderes financeiros
o tal de Jeffrey Epstein, né? Aquele ser, né? Que foi morrido na prisão nos Estados Unidos, ele operava um esquema de comércio sexual, né? Para os poderosos, né? Ele era uma espécie de cafetão da cúpula internacional, né? Inclusive envolvendo a realeza britânica, todos os grandes sheik árabes, etc, etc, né? Então, esse ser pode muito bem ser comparado, né, com os antigos chefes de harém, né, dos reis, né? Um grande cafetão internacional, né, com muito poder, muito dinheiro, né? Dinheiro, inclusive, origem desse dinheiro que ele tinha, ninguém sabe exatamente como, né? A história dessa figura é uma coisa absolutamente impressionante, né? Então, esses operadores, né, da grande realeza internacional, né, eles sempre existiram. O braço armado também sempre existiu, né? Esses mercenários aqui que o Herodes tinha também para a sua mão, né? Eles existem aos borbotões hoje. Inclusive, hoje a coisa é muito mais organizada, né? Muito mais organizada. Né? A gente vê aqui e ali, né, a ação de mercenários, né? Nós vimos, estamos vendo e continuaremos a ver a ação de mercenários, por exemplo, na guerra que atualmente existe no mundo, né, que é a guerra... Aliás, existem várias guerras, mas o que eu estou dizendo é a guerra da Ucrânia, né? Então, mercenários, enfim, todas essas figuras típicas, elas existem hoje em ação da mesma forma que existiram nessas cortes, né? Os efebos, né? Os tocadores de flauta, né? Esses ficaram, hoje em dia são famosos, né? Estão no YouTube, estão aparecendo aí, estão ditando moda, né? Então, essa descrição do Jan Dobrazinski aqui da corte é uma descrição típica. Ela caberia, essa descrição, no geral, nos traços gerais, né? Ela caberia para descrever o mundo de hoje, Calígula, Nero, vários outros imperadores, enfim, o que nos demonstra que a natureza humana, ela nunca ela sempre é a mesma, né? E que a natureza caída, né, ela se prova, né? O pecado original se prova a cada momento na história humana. Uma coisa tremenda, né? Enfim, mas eu gostaria de ouvir aí. Bom, essa cena é terrível para nós, né? Porque ela decide o destino dos santos inocentes, né? Dos meninos que irão morrer mártires de Nosso Senhor, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diga lá. Professor, tudo bom? Tudo bom. Hoje eu não vou nem poder demorar muito, eu prometo. Eu fiquei ouvindo aí e fiquei pensando, as opções aí são quem imitar a Sagrada Família vai lentamente se tornando imitadora da família do Herodes, né? Isso.
Porque essas coisas não estão lá só, igual as pessoas falam. Olham para cima e falam assim, lá os políticos, os empresários. Mas o povão cá embaixo também não é muito diferente disso não, né? Eles só não fazem tanto por não terem tantos recursos, tanto poder, né? Mas eles gostam e querem, inclusive, imitar muitos desses maus hábitos. E à medida que eles forem tomando conhecimento de outros, eles também vão imitando, né? É, é claro, Então, é claro. então a gente vê aí o Herói nessas perversões todas, costumes completamente podres, mas a gente tem que ver também ali, igual você falou, os mercenários. Nós temos mercenários aí, a soldo do erário, né? Com carro preto aí, levando gente Isso, inocente para prisão, é, porque discordou de certas pessoas desprovidas de cobertura capilar lá em Brasília. isso. Que mais? Nós temos essas mulheres estranhas aí, cada qual mais interesseira, e depois a gente vai ver mais na frente, inclusive uma que vai manipular como diria minha mãe, né, o cachaço velho ali, para matar uma pessoa que estava incomodando, né? Ou seja, muitas famílias hoje em dia são assim. Se você chegar e falar, ô fulano, o que você está fazendo tá errado? Nossa, mãe, se bobear, você vai ser preso também, ser espancado, ganhar uma panela de pressão na cabeça, sei lá, uma coisa assim, né? E esses, né, dos filhos dele ali, o que sobrar vai ser aquele que vai ridicularizar Nosso Senhor mais tarde, né? Isso, Porque pois é. também, né? E aí vão as coisas, né? E quando se oferece o exemplo simples, humilde, bem intencionado, Sagrada Família, pensam assim, quem quer imitar? Não vai aparecer quase ninguém. Quem Hoje quer imitar? principalmente. Exatamente, Hoje hoje, principalmente. porque antigamente era mais. Eu cheguei a conhecer gente assim, simples, bacana, desse jeito assim, pessoal mais das antigas assim, muito legal. Ainda há, a gente encontra um aqui, Ah, outro ali, mas muito raro. é. A maior parte do pessoal quer ser uma família do Herodes mesmo, né? Outro dia a gente estava vindo aqui, no horário de refeição, acho que no almoço. A televisão virou YouTube. Aí a gente estava assistindo, assistindo um vídeo de um sujeito, assim, um sujeito até novo, ele falando assim com surpresa como é que eram os vídeos assim, das festinhas dos anos 80, 90, festinha de casamento, festinha de aniversário, até de debutante. Mas assim, como a gente lembra assim, nossa, era assim mesmo e tal. Assim, eu ia muitas, mas as poucas que eu ia, eu conseguia ver. Inclusive as que eu ia eram até bem mais simples dos vídeos que ele estava mostrando. Mas hoje em dia as coisas partiram para orgia, funk em festa de 15 anos, É. o que mais? Menino menor de idade bêbado, sendo achado em coma etílico no banheiro. Isso, E assim, não, já aumentando cada e vez não mais. tem diferença de poder aquisitivo. Exato. É o mesmo E, para toda a classe social. exato, de alto a baixo. Por isso que eu digo para o senhor que o povão, que fala dos maus costumes lá de cima, eles estão seguindo aqui também, É, né, inclusive os extremos da sociedade. Eu costumo dizer que os extremos da sociedade, sejam os ricos demais e os pobres demais, eles têm muitas coisas em comum, a degeneração, a falta de respeito pelo próximo, e o pessoal que está no meio assim, está tentando, né, se definir aí, ou se manter, e está perdendo a briga, é, né? é. Então, assim, é uma. A gente às vezes fala com a pessoa mais novo, assim, eles falam, tem coisa sem graça, assim, graça tem é você encher a cara, tupir o nariz de droga, né? Ficar doido, É. né? E outras coisas mais que, assim, que mães de. Tem uma vez uma mãe de uma aluna minha falou assim, né? Foi acompanhar minha filha na festa de 15 anos, deve ter mais que uns 15 anos um negócio desse. Que ela me contou, ela falou assim, se meu marido ficar sabendo que isso acontece na festa de 15 anos, ele não deixa a nossa filha sair nunca mais. É. Assim, eu também não tô querendo deixar muito, não. E ela, assim, duas colegas de escola, né? Então, da mesma sala, inclusive. Mas a coisa é desse jeito. Então a gente tem que optar, né? Ou a família, a Sagrada Família, ou senão a gente vai acabar virando família de heróis. E estamos chegando lá. Mas é só É, isso, professor. é porque você está certo. Hoje não tem meio termo. É,
Ou é uma coisa ou é outra. Ou você está na crista da onda, ou você está excluído. Não existe meio termo de você. E eu fico imaginando, né? Se os pais sabem da metade das coisas que acontecem com as suas filhas e filhos hoje nessas festas, e não é só nas festas, não, nas escolas, no convívio entre esses jovens, né? São coisas impressionantes, né? E uma coisa curiosa foi o achatamento, né? Cultural que houve no recente, né? Porque aquilo que você falou, os valores hoje são mais ou menos os mesmos, independente das faixas sociais, né? A música que você vê tocando num carro chique na rua é a mesma música que toca num carro caindo aos pedaços. É o mesmo funk, é a mesmo artista. Então os valores se achataram hoje e, de novo, né, a parte, os instintos mais baixos da alma humana é que estão sob o controle dos seres humanos hoje em dia, né? Então a parte superior da alma está supressa, né? E, e não tem comunicação, né? Então a perdição dessa corte de Herodes que nós vimos aqui hoje, ela chegou às nossas famílias, né? Chegou à nossa sociedade, chegou aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, né? As pessoas hoje estão corrompidas até a medula, né, com esses valores. Uma coisa tremenda. Uma coisa tremenda. Mais alguma observação? Alguma comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Segunda estaremos de volta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.